Tem lugares que a luz do sol não alcança. Não porque a natureza quis assim, mas porque os homens fizeram daquele buraco na terra um segredo que ninguém deveria conhecer. Hoje você vai ouvir a história de Nonato, um homem simples que andava por trilhas esquecidas e encontrou algo que mudaria tudo. Algo que o faria descer até o fundo de um abismo real e de outro tipo também. Uma história de coragem, mistério e verdades escondidas onde ninguém ousa olhar. Antes de começar, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. É sempre bom saber até onde essas palavras estão chegando. Nonato nunca teve o costume de sair do caminho. Era homem de rotina, de trilhas conhecidas, de rotas que percorria desde menino, mas naquela tarde de sol inclinado, quando a luz começava a dourar a poeira suspensa no ar, algo o fez parar. Talvez tenha sido o vento que mudou de direção, trazendo um som diferente. Ou talvez tenha sido apenas aquele instinto que os homens do campo aprendem a escutar quando tudo parece quieto demais. Ele puxou as rédeas do cavalo e olhou em volta. A paisagem era a mesma de sempre. Terra seca, arbustos retorcidos, rochas espalhadas como cicatrizes na superfície do mundo. Mas havia algo fora do lugar. Ele sentiu antes de ver. Foi então que avistou a figura. Uma mulher caída perto da entrada de uma mina velha, meio escondida por pedras soltas e vegetação rasteira. Nonato desceu do cavalo num movimento rápido e se aproximou com cuidado. Ela estava de lado, o rosto pálido, coberto por fios de cabelo escuros, grudados no suor. A respiração curta e trêmula. Quando ele chegou perto, ela abriu os olhos e se encolheu, como se esperasse algo pior do que já tinha vivido. Calma, disse Nonato, levantando as mãos devagar. Não vou te fazer nada. Só quero ajudar. Ela olhou para ele com desconfiança, mas não tinha força para fugir. Quando tentou se apoiar no braço esquerdo para sentar, soltou um gemido abafado, e Nonato viu a dor atravessar o rosto dela como uma lâmina invisível. Ele pediu licença e examinou o braço dela com cuidado. Não parecia quebrado, mas a pele tinha marcas. Marcas roxas, alinhadas, como dedos, como se alguém tivesse segurado ela com uma força que não conhecia piedade. O que aconteceu? Perguntou Nonato, mas a voz dele já carregava a resposta que ele temia ouvir. Ela hesitou. Olhou para a entrada da mina atrás dela, como se o simples ato de encarar aquele buraco escuro pudesse trazê-la de volta para dentro. Depois, baixou os olhos e disse quase num sussurro: eu estava lá dentro. Escapei. Nonato sentiu o estômago apertar. A mina tinha sido abandonada havia anos. Todo mundo sabia que era perigosa, que os túneis podiam desabar a qualquer momento, que ninguém deveria se aproximar. Mas ninguém falava do que realmente acontecia ali. Ninguém, porque ninguém queria saber, ou porque quem sabia tinha medo demais para contar. Tinha mais alguém lá dentro? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Ela assentiu e uma lágrima desceu pelo rosto dela. Tinha. Ainda tem. Nonato ajudou ela a se levantar devagar, segurando pelo lado que não doía. Ela era mais leve do que parecia, como se parte dela tivesse sido deixada para trás naquele lugar. Ele a levou até o cavalo e deu água. Ela bebeu com pressa, engasgando um pouco, e depois respirou fundo, como se fosse a primeira vez que conseguia encher os pulmões direito em muito tempo. Enquanto ela bebia, Nonato olhou de novo para a entrada da mina. A boca escura no meio da rocha parecia observá-lo de volta. Ele conhecia aquele lugar desde criança. Sabia que era fundo, que tinha corredores que se dividiam em outros corredores, que a escuridão lá dentro era completa. Mas agora sabia também que aquele buraco não era só uma cicatriz antiga da terra. Era um esconderijo, um lugar onde coisas horríveis aconteciam longe dos olhos do mundo. Quantas? Ele perguntou. Ela limpou a boca com as costas da mão e olhou para ele com os olhos ainda úmidos. 3, talvez 4, não sei ao certo. Eles mudavam a gente de lugar. Nonato sentiu a raiva subir como bile na garganta. Ele não era homem de violência, nunca tinha sido,
Mas naquele momento, com o sol descendo e a mulher ao lado dele tremendo mesmo com o calor, ele sentiu algo mudar dentro dele. Algo que o fez olhar para Mina e decidir que ia fazer o que precisava ser feito. Você sabe quem são eles? Perguntou. Ela balançou a cabeça. Nunca viu o rosto de nenhum, sempre escuro, sempre rápido. A gente ouvia vozes às vezes, risadas, planos. Eles falavam de lugares distantes, de quem ia pagar mais. Falavam da gente como se a gente fosse mercadoria. Nonato cerrou os punhos. Ele tinha ouvido histórias. Todo mundo tinha. Mulheres que desapareciam nas estradas, que sumiam de cidades pequenas sem deixar rastro. Sempre se falava de bandidos, de homens sem escrúpulos que viviam nas sombras. Mas ninguém imaginava que isso acontecia tão perto. Ninguém imaginava que o buraco na terra que todo mundo evitava era, na verdade, o coração de algo muito pior. Você tem nome? Ele perguntou, tentando trazer ela de volta do lugar distante onde parecia estar presa. Ela demorou a responder. Quando falou, a voz era tão baixa que Nonato quase não ouviu. Alma. Nonato repetiu o nome mentalmente. Alma. Parecia pesado demais para alguém tão frágil. Mas talvez fosse exatamente por isso que ela tinha conseguido sair. Talvez ainda houvesse algo nela que se recusava a ser apagado. Alma, eu vou até a cidade avisar o xerife. Vou buscar ajuda. Mas isso pode demorar. E se eles voltarem... Ela o interrompeu, agarrando o braço dele com força surpreendente. Não, não dá tempo. Eles vêm todo dia quando o sol começa a cair. Vão perceber que eu fugi. Vão mover as outras, ou pior. Nonato olhou para o horizonte. O sol já estava quase tocando a linha distante da terra. Em menos de 1 hora, estaria escuro. Ele olhou de novo para Mina, sentindo o peso da decisão se formar no peito como uma pedra. Então eu vou agora, ele disse. Alma soltou o braço dele e recuou, os olhos arregalados. Você não sabe o que tem lá dentro. Não sabe como é. Você vai se perder, ou pior. Nonato pegou a lamparina que carregava na cela e testou o óleo. Estava quase cheia. Ele pegou também a corda enrolada e prendeu na cintura. Depois olhou para a Alma e tentou parecer mais confiante do que realmente estava. Então você vai ter que me contar tudo o que lembra. Cada detalhe, cada som, cada curva. Porque se eu vou descer naquele buraco, preciso saber para onde ir. Alma respirou fundo, e pela primeira vez desde que ele a encontrou, algo mudou no olhar dela. Não era esperança, não ainda, mas era algo parecido com coragem, ou talvez apenas desespero disfarçado. Ela começou a falar, e Nonato escutou cada palavra, como se a vida dele dependesse disso. Porque no fundo ele sabia que dependia. Se essa história já te prendeu até aqui, imagina o que vem no próximo capítulo. Aproveita esse momento e já deixa seu comentário aqui embaixo. Conta o que você está achando até agora. A entrada da mina era menor do que Nonato lembrava. Ou talvez fosse só o medo que fazia tudo parecer mais apertado. Ele acendeu a lamparina e a luz fraca dançou nas paredes de pedra úmida, revelando o começo de um túnel que descia numa inclinação suave antes de sumir na escuridão completa. O ar que vinha de dentro era frio e cheirava a terra velha, mofo e algo mais que ele não conseguia identificar. Algo humano, algo errado. Alma tinha ficado para trás, sentada perto do cavalo. Ela tinha desenhado no chão com um graveto o mapa que conseguia lembrar. 3 bifurcações principais. A primeira à esquerda, a segunda à direita, a terceira de novo à esquerda. E então um corredor longo que terminava numa câmara maior. Era lá que elas ficavam. Era lá que ele precisava chegar. Nonato deu o primeiro passo para dentro e sentiu a temperatura mudar imediatamente. Lá fora ainda fazia calor, mas ali dentro era como entrar numa geladeira natural. A luz da lamparina iluminava apenas alguns metros à frente, e o resto era só sombra. Ele respirou fundo e seguiu em frente, pisando devagar para não fazer barulho. Cada passo ecoava baixo, como se a mina inteira estivesse ouvindo. O túnel descia mais do que ele esperava. As paredes eram irregulares.
marcadas por ferramentas antigas que tinham arrancado pedaços da rocha décadas atrás. Havia vigas de madeira podre segurando o teto em alguns pontos, e Nonato passou por baixo delas com cuidado, rezando para que não desabassem naquele momento. O chão era de terra batida, misturada com pedra solta, e ele tinha que prestar atenção para não tropeçar. Depois de alguns minutos caminhando, chegou a primeira bifurcação. 2 túneis se abriam à frente, um à esquerda e outro à direita. Alma tinha dito esquerda. Ele virou e continuou. O túnel ficou mais estreito aqui, e ele precisou abaixar a cabeça em alguns trechos. A luz da lamparina tremia, e ele percebeu que a mão dele estava suando. Não era só o medo, era também a raiva. A raiva de saber que aquilo estava acontecendo, que pessoas estavam sofrendo ali embaixo, enquanto o mundo lá fora continuava girando como se nada fosse. O silêncio era absoluto. Nonato nunca tinha ouvido um silêncio assim. Não havia vento, não havia insetos, não havia nada. Só o som da respiração dele e o farfalhar leve das chamas na lamparina. Mas então, bem no fundo, ele ouviu outra coisa. Um som baixo, quase imperceptível. Parecia uma voz, ou talvez apenas o eco de algo distante. Ele parou e escutou com atenção. O som não se repetiu, mas tinha estado lá. Ele tinha certeza. Continuou andando e logo chegou à segunda bifurcação. Desta vez virou à direita. O túnel aqui era mais largo e havia marcas nas paredes. Marcas recentes, arranhões, talvez feitos por unhas. Nonato sentiu o estômago revirar. Ele imaginou as mulheres sendo arrastadas por ali, tentando resistir, tentando deixar algum sinal. Mas ninguém tinha visto, ninguém tinha vindo, até agora. A terceira bifurcação apareceu logo em seguida. Ele virou à esquerda, como Alma tinha instruído, e entrou no corredor longo. Este era diferente. Mais alto, mais largo e com o teto reforçado por mais vigas de madeira. Alguém tinha trabalhado aqui recentemente. Alguém tinha feito questão de manter este caminho aberto. Nonato acelerou o passo, mas continuou atento. Se eles voltassem agora, ele estaria encurralado. No fim do corredor, a lamparina iluminou uma abertura maior. A câmara. Nonato parou na entrada e ergueu a luz. O espaço era do tamanho de uma sala pequena, com teto baixo e paredes irregulares. Havia pedaços de tecido espalhados pelo chão, garrafas vazias, restos de comida. E no canto mais distante, encolhidas contra a parede, estavam elas. 3 mulheres, magras, sujas, com roupas rasgadas e olhos que brilhavam como os de animais assustados quando a luz bateu nelas. Elas se afastaram ainda mais quando viram Nonato, cobrindo os rostos com as mãos, esperando o pior. Calma, ele disse, abaixando a lamparina e mostrando as mãos vazias. Eu não sou um deles. Vim para ajudar. Alma me mandou. O nome pareceu atravessar o medo delas como uma chave. Uma das mulheres, a mais velha, levantou o rosto devagar. Alma, ela repetiu, a voz rouca. Ela conseguiu? Nonato assentiu. Conseguiu. Tá lá fora. E agora eu vou tirar vocês daqui também. As 3 se entreolharam, como se não conseguissem acreditar. Como se a esperança fosse algo perigoso demais para ser tocado. Mas aos poucos elas começaram a se mover. A mais velha se levantou primeiro, ajudando as outras. Elas estavam fracas, trêmulas, mas estavam vivas. E isso era o que importava. Nonato as guiou de volta pelo corredor, andando devagar para que elas conseguissem acompanhar. Ele mantinha a lamparina alta, iluminando o caminho, e olhava para trás constantemente, esperando ver sombras se movendo, mas o túnel continuava vazio, silencioso, como se estivesse segurando a respiração. Quando chegaram à segunda bifurcação, ele ouviu o som que tinha escutado antes. Só que agora era mais claro. Vozes, vindas de algum lugar acima. Eles estavam chegando. Nonato apagou a lamparina num movimento rápido e puxou as mulheres para dentro de um recuo na parede. Elas se comprimiram ali, tentando não respirar alto, enquanto o som das vozes ficava mais próximo. Eram 2 homens, talvez 3,
falando baixo, mas com o tipo de calma de quem não esperava encontrar resistência. A luz de tochas começou a aparecer no túnel acima. Nonato viu as sombras dançando nas paredes, se aproximando. Ele segurou firme no cabo da ferramenta que carregava na cintura e esperou. Se precisasse, ele faria o que fosse necessário. Não ia deixar aquelas mulheres voltarem para aquele buraco. Não de novo. Os homens passaram pela bifurcação sem olhar para o lado, onde Nonato e as mulheres estavam escondidos. Continuaram descendo em direção à câmara. Nonato esperou até que as vozes sumissem completamente antes de acender a lamparina de novo. Ele olhou para as mulheres e fez um gesto para que o seguissem. Elas obedeceram sem perguntar. Subiram o túnel em silêncio, rápido, tropeçando às vezes, mas sem parar. Nonato sentia o coração batendo tão forte que parecia que ia estourar. Ele não sabia quanto tempo tinham antes que os homens percebessem que as mulheres tinham sumido. Não sabia se conseguiriam chegar lá fora antes de serem alcançados. Mas ele sabia que não podia parar. Não agora. A entrada da mina apareceu à frente como um pequeno quadrado de luz alaranjada. O sol já estava quase no horizonte, mas ainda havia claridade suficiente. Nonato empurrou as mulheres para frente, para fora do túnel, e respirou o ar quente do deserto como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Alma estava lá, esperando. Quando viu as outras, correu até elas e as abraçou, todas chorando, todas tremendo. Nonato olhou para trás, para a entrada da mina, e viu movimento lá dentro. Tochas, vozes gritando. Eles tinham percebido. Montem, ele ordenou. Agora, a história tá ficando boa, né? Comenta aí o que você acha que vai acontecer agora. Vamos ver quem acerta. Não havia tempo para perguntas. Nonato ajudou as mulheres a subir no cavalo, 2 de cada vez, enquanto Alma segurava as rédeas. Ele sabia que o animal não ia aguentar todos ao mesmo tempo por muito tempo, mas também sabia que não havia escolha. Precisavam ganhar distância, precisavam chegar até a cidade antes que os homens da mina os alcançassem. Anda! Ele gritou, dando um tapa na lateral do cavalo. O animal disparou levantando poeira e Nonato começou a correr atrás. Ele não era jovem, mas a adrenalina fazia suas pernas se moverem mais rápido do que ele achava possível. Olhou para trás e viu os homens saindo da mina, 3 figuras escuras recortadas contra o céu alaranjado. Eles gritavam, mas Nonato não conseguia entender as palavras. Não importava. Ele sabia o que eles queriam. O cavalo seguiu pela trilha estreita que levava de volta à estrada principal. As mulheres se agarravam umas nas outras, o medo ainda vivo nos olhos, mas também algo mais. Algo que Nonato reconheceu porque tinha visto em Alma. A vontade de sobreviver, a recusa de voltar. Nonato corria com tudo o que tinha, mas sabia que logo teria que parar. As pernas já começavam a pesar e a respiração ardia na garganta. Ele olhou para trás de novo e viu que os homens tinham montado também. Estavam mais perto agora, muito mais perto. Alma, gritou ele, continua, não para por nada! Ela olhou para trás, os olhos arregalados, mas assentiu e chicoteou o cavalo. O animal acelerou e Nonato diminuiu o passo, sabendo que não conseguiria acompanhar. Ele precisava ganhar tempo, precisava fazer os homens pararem, ou pelo menos desacelerarem. Viu uma pilha de pedras à beira da trilha e correu até lá. Pegou a maior que conseguiu levantar e esperou. Quando o primeiro homem passou perto, Nonato jogou a pedra com toda a força. Acertou o ombro do homem, que gritou e quase caiu do cavalo. Os outros 2 pararam, surpresos, e Nonato aproveitou para correr de novo, ganhando alguns metros preciosos, mas não foi o suficiente. Os homens se recuperaram rápido e voltaram a perseguir. Nonato sabia que não ia conseguir fugir a pé. Sabia que em poucos minutos eles o alcançariam, mas pelo menos as mulheres estavam longe agora. Pelo menos elas tinham uma chance. Ele continuou correndo até que as pernas cederam. Caiu de joelhos na terra seca, tentando recuperar o fôlego, e virou para enfrentar os homens que se aproximavam. Eles desmontaram devagar,
com a calma de quem sabe que a presa não tem para onde ir. Você não devia ter se metido nisso, disse um deles, a voz fria como a escuridão da mina. Nonato cuspiu no chão e se levantou, tremendo, mas de pé. Alguém tinha que se meter. O homem deu um passo à frente e Nonato fechou os punhos, pronto para lutar, mesmo sabendo que não tinha chance. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, ouviu o som de cascos. Muitos cascos. Vindo da direção oposta, os homens olharam para trás e viram. Um grupo de cavaleiros vinha pela estrada, levantando uma nuvem de poeira. Na frente estava Alma, ao lado do xerife da cidade, e mais 5 homens armados. Ela tinha conseguido. Tinha levado as outras até a cidade e voltado com ajuda. Os homens da mina hesitaram. Por um momento, Nonato viu o medo nos olhos deles. O mesmo medo que tinham colocado nas mulheres. E então, sem dizer nada, eles montaram de novo e fugiram, desaparecendo na direção oposta, engolidos pela paisagem árida. O xerife desmontou e ajudou Nonato a se levantar. "Você tá bem?" Nonato assentiu, ainda ofegante. "Tô, mas eles fugiram. A gente vai atrás", disse o xerife. "Mas primeiro, vamos fechar aquela mina, para sempre." Nonato olhou para a Alma, que tinha descido do cavalo e vinha na direção dele. Ela não disse nada, mas o olhar dela dizia tudo. Gratidão, alívio e algo mais. Algo que Nonato não conseguia decifrar. Naquela noite, a mina foi lacrada. Pedras foram empilhadas na entrada, e um grupo ficou de guarda para garantir que ninguém tentaria abrir de novo. As mulheres foram levadas para a cidade, onde receberam cuidados, comida e roupas limpas. Nonato ficou com elas até que todas estivessem acomodadas, e só então permitiu que alguém cuidasse dos ferimentos dele. Alma foi a última a ser atendida. Ela sentou ao lado de Nonato na varanda da casa do médico e os dois ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. "Você salvou a gente", ela disse por fim. Nonato balançou a cabeça. "Você se salvou. Eu só fui atrás." Alma sorriu, mas era um sorriso triste, cansado. "Tem uma coisa que eu não te contei." Nonato olhou para ela, esperando. "Eu não estava lá por acaso. Eu fui levada porque conhecia um dos homens. Alguém em quem eu confiava. Alguém que me traiu." Nonato sentiu o peito apertar. "Quem?" Ela hesitou, e pela primeira vez, desde que ele a encontrou, viu vergonha nos olhos dela. "Meu irmão." O silêncio voltou, mais pesado dessa vez. Nonato não sabia o que dizer. Não havia palavras para algo assim. "Ele me disse que tinha um trabalho para mim", continuou Alma, a voz tremendo. "Me levou até lá dizendo que era só para carregar algumas coisas. Mas quando entramos, os outros homens estavam esperando. E ele simplesmente foi embora." Nonato fechou os olhos, sentindo a raiva voltar. Mas dessa vez não era só raiva. Era tristeza também. Tristeza por saber que o mundo podia ser tão cruel, que até os laços de sangue podiam ser quebrados por ganância. "Sinto muito." Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Alma limpou as lágrimas com as costas da mão. "Eu também. Mas agora ele vai pagar. Eu vou me certificar disso." Nonato assentiu. "E eu vou te ajudar. Agora sim a coisa tá esquentando. Se tá gostando, já deixa aquele like e compartilha com alguém que curte uma boa história." Os dias que seguiram foram de reconstrução. As mulheres começaram a se recuperar, cada uma no seu ritmo, cada uma carregando as marcas do que tinha vivido. Algumas falavam sobre o que tinham passado. Outras preferiam o silêncio. Nonato respeitava as duas escolhas. Ele sabia que cura não tinha prazo, que cada pessoa encontrava o próprio caminho de volta. Alma, porém, não descansou. Desde o momento em que saiu daquela mina, ela tinha apenas um objetivo: encontrar o irmão e garantir que ele respondesse pelo que fez. O xerife montou uma investigação, mas as pistas eram poucas. Os homens que fugiram não deixaram rastro. E ninguém na região parecia saber onde eles podiam estar. Mas Alma não desistiu. Ela sabia que o irmão tinha ligações com pessoas em outras cidades e começou a seguir cada fio solto que encontrava. Nonato a acompanhou.
Não porque achava que ia encontrar justiça, mas porque não conseguia deixá-la sozinha nessa jornada. Ele tinha visto o fogo nos olhos dela, a determinação que ia além da vingança. Era sobre não permitir que aquilo acontecesse de novo. Era sobre proteger outras pessoas de passarem pelo mesmo inferno. 3 semanas depois do resgate, eles receberam uma informação. Um homem que correspondia à descrição do irmão de Alma tinha sido visto numa cidade a 2 dias de viagem. Nonato e Alma partiram na mesma manhã, acompanhados pelo xerife e mais 2 homens. A viagem foi silenciosa, cada um perdido nos próprios pensamentos, cada um carregando o peso do que estava por vir. Quando chegaram à cidade, descobriram que o homem estava escondido num armazém abandonado nos arredores. O xerife cercou o local, e Nonato ficou com Alma enquanto os homens entravam. Ela queria estar lá, queria ver o rosto dele quando fosse capturado, mas Nonato a convenceu a esperar do lado de fora. Não porque achava que ela não merecia esse momento, mas porque sabia que algumas coisas, uma vez vistas, não podiam ser desfeitas. Ouviram gritos lá dentro, som de luta, e então silêncio. O xerife saiu segurando um homem pelos braços, as mãos amarradas nas costas. Ele era mais novo do que Nonato esperava. Tinha o rosto sujo, os olhos assustados, e quando viu Alma, tentou recuar. Alma, ele disse a voz trêmula. Eu posso explicar. Ela não respondeu, apenas olhou para ele com uma frieza que fez Nonato sentir um arrepio. Não havia raiva ali, não havia ódio, apenas vazio, como se o irmão que ela conhecia já tivesse deixado de existir há muito tempo. Não tem nada para explicar, ela disse por fim. Você me vendeu, vendeu as outras, e agora vai pagar por isso. O xerife levou o homem embora e Alma ficou parada ali, olhando o horizonte. Nonato se aproximou devagar e ficou ao lado dela, sem dizer nada. Às vezes a presença era o suficiente. Você acha que isso muda alguma coisa? Ela perguntou depois de um longo silêncio. Ele estar preso? Nonato pensou antes de responder. Não muda o que aconteceu, mas talvez impeça que aconteça de novo, e às vezes é o melhor que a gente pode fazer. Alma assentiu, e pela primeira vez em semanas, Nonato viu algo parecido com paz no rosto dela. Não era felicidade, não era alívio completo, mas era o começo de algo, o começo de seguir em frente. Voltaram para a cidade juntos, e nos meses que seguiram, as coisas começaram a se acomodar. As mulheres resgatadas encontraram novos caminhos. Algumas ficaram na cidade, outras seguiram viagem. Mas todas carregavam consigo a história de que tinham sobrevivido, de que tinham encontrado força quando tudo parecia perdido. Alma decidiu ficar. Ela conseguiu um trabalho na loja de tecidos da cidade e começou a reconstruir a vida dela, peça por peça. Nonato continuou suas rotas, mas sempre passava pela cidade quando podia. Sempre verificava se ela estava bem e sempre, de alguma forma, ela agradecia sem precisar dizer. Um dia, meses depois de tudo ter acontecido, Nonato encontrou Alma sentada na mesma varanda onde tinham conversado pela primeira vez após o resgate. Ela estava costurando algo, os dedos hábeis movendo a agulha com precisão. Você parece bem, ele disse. Sentando ao lado dela, ela sorriu. Parece, e às vezes até me sinto assim. Nonato olhou para o horizonte, para o sol que começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. É um bom começo. Ela parou de costurar e olhou para ele. Obrigada, por tudo, por não ter desistido. Nonato balançou a cabeça. Você que não desistiu. Eu só estava lá. Os dois ficaram em silêncio, apreciando o fim de tarde, cada um sabendo que aquela história tinha mudado os dois para sempre. Não de forma fácil, não de forma bonita, mas de forma verdadeira. E às vezes era isso que importava. A mina continuou lacrada. Ninguém mais ousou se aproximar. E com o tempo, ela se tornou apenas mais uma cicatriz na paisagem, um lembrete silencioso de que mesmo nos lugares mais escuros, a luz ainda podia encontrar caminho. Nonato nunca mais passou por aquela trilha, não porque tivesse medo, mas porque não precisava. A história tinha terminado.
O buraco na terra permaneceria fechado. E as pessoas que tinham sido tiradas dali continuariam vivendo, reconstruindo, provando que a coragem não estava em nunca cair, mas em sempre se levantar. E naquele fim de tarde, com o sol descendo e Alma ao seu lado, Nonato soube que tinha feito a coisa certa. Não porque tinha sido fácil, não porque tinha sido seguro, mas porque era necessário. E às vezes isso era o suficiente. E aí, o que achou dessa jornada pelo Velho Oeste? Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui de onde você está assistindo. A sua participação é o que mantém essa trilha viva.